casal. Amém. Eu falo para eles direto, eu oro pelo casamento deles todos os dias. Amém. Não só pelo casamento, como pela vida deles. Amém, Jesus. E assim, ô Jeremias, e quando uma pessoa casa, eles são dois, mas quando casa se torna um. Então, se ele está aniversariando hoje, ela também está. Ela também está em festa. Isso. Senhor Deus, Todo-Poderoso, obrigado pela vida de Daniel, pela bênção que ele tem sido aqui, Amém, na Jesus. sua casa, na obra do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem usado o teu filho. Amém. E porque o Senhor tem cuidado deles. Que o Senhor lhe conceda muitos e muitos anos de vida e saúde. Amém. Sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida sentimental. Amém. Oramos também por Jeane, sua esposa, que está aqui. Que o Senhor continue cuidando dela e fazendo assim dela também um instrumento para abençoar a vida do teu filho e ele também abençoar a vida dela em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E o bolo é mais tarde. O bolo é mais tarde. Eu lembrei. Sabe o que eu lembrei? Depois do culto, por causa do Daniel comer bolo. O bolo é pequeno alguém? O bolo é pequeno alguém? Palmatório? Não, esse bolo eu não quero não. Eu lembrei, teve um vídeo, eu não sei que ano é. Eu acho que é de 2021, de 2022, eu não sei. Mas é um vídeo que foi gravado aqui na igreja com o pessoal assim mesmo, cantando os parabéns do Daniel. Aí tem eu tenho esse vídeo guardado até hoje. Queridos, eu quero hoje convidar você a se concentrar, porque hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um tema muito importante. Um tema relacionado ao dom profético, ao dom de profecia. Queridos, o nosso tema de hoje é provas bíblicas para se provar um profeta. Nossa, isso é interessante, hein? Será que nós precisamos provar um profeta? Sim. Sim. E por que sim? A Bíblia manda. Oi? A Bíblia manda. A Bíblia manda. Sim. Aí sim. A questão, a Bíblia manda por quê? Aí está. Para a gente não ser enganado. Para não ser enganado. Vocês já estão respondendo aqui, né? Mas nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, verso 5. Eu estou vendo aqui alguns amigos, né? Estamos aqui participando conosco, né? Nessa noite. Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? São nossos novos aqui, pelo menos. Né? Glória a Deus. Mesmo em meio à chuva, a gente vê pessoas assim. O povo de Deus está pouquinho, infelizmente, aqui, né, em relação a outros dias. Mas é um tema muito importante. Por isso, nós estamos gravando. Está ao vivo, ali, nós estamos pelo TikTok ali. É uma rede social que eu também estou utilizando. E a galera que estiver nos assistindo aí, Deus abençoe também, participando da live aí. Vamos lá. Mateus 24, verso 5. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ilumine. Aqui diz assim, ó. Está escrito, verso 5, Mateus 24, verso 5, diz: porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. A Bíblia diz assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui o contexto é a pergunta: quando sucederá essas coisas e o que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? É a pergunta para Jesus Cristo.
Aí ele fala: vede que ninguém vos engane. Está no verso 4. Verso 5: porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Messias, e enganarão muitos. E aqui nós temos o verso 11, que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De novo, enganarão a muitos. E o verso 24 do mesmo capítulo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Você pode observar que aqui nesses textos existem palavras que estão em comum repetição aqui, né? Falsos cristos, falsos profetas, com o intuito de enganar. Então, falsos cristos, falsos profetas e engano são as palavras que se repetem aqui. Falso Cristo é aquele que se diz ser o Messias. Nós temos aí no Brasil alguns que falam, né? Eu sou o Messias e tal. E no mundo afora também. Agora, falsos profetas também existem. É importante a gente entender que, desde os tempos bíblicos já existiam falsos cristos. Já existiam falsos cristos naquela época que Jesus Cristo falou isso aqui, porque muitos queriam se dizer ser o Messias para ali levantar uma rebelião, né, contra o Império Romano e assumir um trono, mas sendo que na verdade não eram ali o verdadeiro Messias. Aí então, quando Jesus veio e disse que ele era o Messias, muitos também não acreditaram, porque pensaram que ele era mais um. Falsos profetas sempre existiram. Lembra da história dos profetas de Baal? Lembra da história de Balaão? Falso profeta sempre existiu desde o Antigo Testamento. Agora, aqui, esse sermão profético traz essa dúvida sobre os profetas bíblicos. E aqui, como a gente pode comparar o verdadeiro e o falso profeta? E tem muitos que ainda dizem assim: e Ellen White? E suas profecias também? Será que onde é que ela entra aí? Bom, queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: não há diferença de autoridade entre um profeta bíblico, que é canônico, e o outro que não é canônico. O profeta canônico é o que tem o livro na Bíblia, e o não canônico é aquele que não tem livro. Um exemplo: João Batista tinha livro na Bíblia, então isso diminuía a autoridade dele como profeta? Não. Eliseu escreveu algum livro? Não. Elias? Não. E isso diminuía a autoridade deles como profetas? Não. E por que eles, comparado a Isaías, a Jeremias e Malaquias, não diminuem? Porque eles eram guiados pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo que estava guiando eles, na verdade. Devemos estar atentos para discernir, no dia que nós estamos vivendo, quem é profeta e quem não é profeta também. Porque tem muita gente que diz para ele: tu é profeta, eu sou profeta, e se intitula profeta por aí. O primeiro teste que você deve fazer para um profeta, para saber se ele é verdadeiro ou falso, é o seguinte: vamos acompanhar o texto de Isaías, capítulo 8, verso 20. Vamos fazer o bom de Bíblia hoje, viu? Isaías, capítulo 8, versículo 20. Acompanhe comigo o que está escrito neste capítulo. Isaías, capítulo 8, verso 19. Eu vou ler o 19 também, mas o verso 20 é o mais interessante. É onde nós vamos dar mais ênfase. O primeiro teste para o profeta bíblico é esse daqui. Todos encontraram? Diz assim: quando vos disserem, consultai necromantes, adivinhos, que estilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus?
a favor dos vivos se consultará os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui está dizendo o seguinte, o verso 19, deixa bem claro, que quando alguém chegar e dizer assim, vamos ali num lugar onde se consulta os mortos, vamos fazer feitiçaria, num lugar onde faz feitiçaria, tal. Não consultará o povo seu Deus. Aí então ele fala, à lei e ao testemunho. A palavra, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A primeira o primeiro teste que você deve fazer com relação ao profeta verdadeiro é se ele está falando tudo de acordo com a Bíblia, se ele prega a palavra, se ele vive de acordo com os princípios da Bíblia. Porque é muito fácil eu dizer eu sou um profeta, mas eu estou pregando coisa assim do homem, revelação humana. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo semana passada, só para ilustrar o que eu quero dizer. Na semana passada, teve o casamento de Rebeca, foi no dia do casamento de Rebeca. Eu estava fazendo uma visita numa casa, e aí, o meu amigo que estava ali, mas a esposa, comendo uma carne assada e tal, ele falou para mim assim, eu não acredito em revelações, nessas revelações que esses pastores fazem das igrejas, que hoje tem muitos pastores que se dizem profetas, e aí, eles apontam, falam, Deus está me mostrando isso na tua vida, Deus está me mostrando aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Aí ele falou, eu só acredito na revelação da palavra, que a revelação tem que levar eu para a palavra. E eu falei, rapaz, você não está errado não, mas eu estou com você, tem que levar para a Bíblia. Aí, a revelação, na verdade, é quando Deus ele me traz algo assim que eu não conheço, no sentido, ele me leva para eu trazer uma mensagem para alguém ali, que está precisando, mas sem eu saber daquele momento da vida daquela pessoa. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Aí vem a foto que eu vou pedir para aqui colocar na tela. Fui para o casamento. Quando eu cheguei no casamento, eu estava ali tirando foto com um, outro tira foto. Cheguei no momento que eu sentei numa mesa, estava Daniel, Jeane e Eric. E eu sentei ali e a gente começou a conversar. E Daniel e Jeane estão de testemunho disso aqui, não é para a mesa, não é para a glória de Deus. Teve uma hora, Daniel, que a gente estava conversando, que lembra que eu falei, eu vou sair aqui, eu vou ali, eu vou falar com aquela pessoa ali. Eu senti na minha cabeça, vai lá, fala com aquela pessoa. E aí, quando eu cheguei lá, era a jovem que vai aparecer aqui, Era essa jovem, uma jovem bonita, por sinal, e estava sozinha na mesa. Eu fiquei ali, não vou sentar, vai que é comprometida, e aí o cara se estranha comigo, me agarra aqui pelas costas, e aí vai ser problema. aí eu falei, eu vim aqui porque Deus me mandou trazer um recado para você. E o recado é que Jesus está voltando, que você é uma pessoa escolhida por Ele. E fui falando algumas mensagens, algumas coisas assim, olha, o Senhor tem um chamado para você, assim como está tendo essa festa aqui, um dia vai ter a festa no céu e tal. E aí ela falou, olha, eu conheço a noiva através de Marco, que é namorada de Marco. Aí eu falei, na hora eu sinalizei, vi ele, sinalizei para ele, e ele veio para a mesa, e aí a gente continuou conversando. E para resumir a conversa, eu falei da Bíblia ali, antes de começar a cerimônia com o pastor, e a gente orou naquele
naquele momento, e ali, depois que eu saí da mesa, eu não vi mais o casal. Mas eu depois recebi uma mensagem no Instagram no outro dia, dizendo que ela falou para mim assim: eu estava precisando daquela mensagem que você falou naquele dia, naquela hora. Você chegou, falou e tal, e Deus tocou o meu coração. Porque é uma revelação. Revelação é isso. Não é eu saber da vida de Rita, da vida de Daniel, e chegar aqui e dizer: Deus está me revelando isso. A revelação tem que trazer para a palavra, tem que levar a pessoa ao arrependimento. Mas hoje, infelizmente, muitos querem, né, assim fazer, né? Agora, pode tirar. Existe um texto lá em 1 Pedro, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas é um texto que é muito claro, que ele diz assim: que nenhuma profecia dada na Escritura é dada por particular elucidação, por vontade humana, mas elas foram dadas a homens santos, escolhidos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia da Bíblia foi escrita pelo homem, mas foi escrita por Deus, inspirando seus profetas. Então, primeira coisa, a revelação, assim, no caso, o profeta verdadeiro, ele trazendo uma revelação, uma profecia, ele tem que levar a pessoa para a palavra, e não para os seus pensamentos, suas ideias. Vamos para o segundo ponto, voltando para Mateus de novo, abri quase em cima, Mateus capítulo 7, tem um segundo detalhe do que você deve fazer para testar um profeta. Você quer testar um profeta, você tem que observar isso aqui. É importante frisar uma coisa: em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós não encontramos contradições. Os profetas da Bíblia, eles escreveram, parece que um se reuniu com o outro e falou: olha, vamos escrever aqui, você escreve daqui até aqui, eu escrevo daqui até aqui, e você daqui até lá. E os escritos de Ellen White também têm a sua parte ali, ou seja, são escritos inspirados por Deus também. Agora, foram inspirados pelo mesmo Espírito, não para substituir a Bíblia, mas para nos levar de volta à Bíblia Sagrada. Vamos ver Mateus 7, verso 16, aqui o verso 16, verso 15, e 16 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são loucos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e filhos dos abrolhos? Não. Agora o verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que você vai conhecer o profeta verdadeiro ou falso? Pelos frutos. Quais são os frutos que ele produz na sua vida? Quais são os frutos do seu trabalho? Um exemplo: o profeta Moisés, que era um profeta, ele, através do seu trabalho com o povo de Israel, ele colheu muitos frutos, muitos frutos ali, levou o povo para a terra prometida, embora ele não tenha entrado, mas ele tomou a iniciativa. Ele ali, guiado pelo Espírito Santo. E nós poderíamos citar outros profetas aqui que tiveram uma importante função no cano bíblico ou na história do povo de Deus. O profeta Jeremias mesmo, que alertou diversas vezes o povo de Judá: vem aí Nabucodonosor, ele vai levar vocês para o cativeiro. Mas o povo não deu ouvidos. E Daniel, o que dizer de Daniel, meu xará, que ele mesmo lá na Babilônia, ele foi escolhido para ser um profeta
reino da Babilônia, depois dos Medo-Persas ali, daqueles reis ali, ou seja, eles colheram frutos. Daniel colheu fruto? Claro que sim. Agora, no Sermão da Montanha, Jesus está nos advertindo aqui a observar os frutos de uma pessoa, que é diferente de julgar o caráter da pessoa. Aí é outra coisa. É algo que Jesus orientou que não devemos fazer. Agora, no entanto, isso, quando se trata daqueles que se apresentam como falsos profetas, como profetas, na verdade, é necessário observar os frutos. E aí ver se a sua mensagem se encaixa com a mensagem bíblica. É preciso considerar os frutos da sua vida. E nós poderíamos ver que o ministério profético de Ellen White teve 70 anos de ministério, e foram mais de 7 décadas de ministério a considerar assim, os frutos que vieram dela. E ela não se considera se considera infalível. Ao contrário, sempre reconheceu sua condição pecadora e falha. Agora nós podemos ver que através dela vieram orientações de saúde, de educação, de família para a nossa igreja, né? A igreja tem uma organização muito bem feita devido aos conselhos que a própria Ellen White teve devido ao poder do Espírito Santo. Mas, continuando aqui, os frutos são muito importantes, e esses frutos são ali o desenvolver do trabalho daquele profeta. E hoje tem muitos falsos profetas que têm frutos, não são frutos bons, são frutos maus. E dão mau testemunho para as pessoas, inclusive. Agora vamos para o terceiro item. E esse é muito importante. Esse terceiro item aqui é algo que nós devemos ter muita atenção, muito cuidado. No livro do profeta Jeremias, meu xará Jeremias, diz assim, no capítulo 28, versículo 9, ele diz que nós estaríamos fazendo um bom de Bíblia aqui hoje, né? Porque você precisa anotar essas passagens da Bíblia para você guardar aí e ver qual é o verdadeiro e o falso profeta. Vamos abrir primeiro Jeremias, e tem um outro livro que nós vamos abrir já. Está escrito assim, todos encontraram? Jeremias 28, 9. 28 ou 8? 28, 9. Profeta Jeremias, capítulo 28, verso 9. Amém. Diz aqui, o profeta que profetizar a paz, só em cumprir a sua palavra, será conhecido como um profeta de fato enviado do Senhor. Olha o que está dizendo esse texto. O profeta que profetizar a paz, só em cumprir a sua palavra, já é considerado como profeta do Senhor. Mas, como eu disse, tem um outro livro, que é o livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, que confirma uma outra ideia sobre esse conceito. Deuteronômio 18, 22. Esse é o penúltimo texto que nós vamos ler. E aqui está escrito assim, aqui diz assim, 18, verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor disse: com soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Veja que contradição. O primeiro fala assim, lá em Jeremias, o profeta que profetizar a paz e só em cumprir a sua palavra é considerado profeta do Senhor. E
E aqui diz que aquele que profetizar, e ali no caso a sua palavra não se cumprir, ele é considerado como um falso profeta. Ah, mas tem muita gente fazendo profecia por aí, à torta e à direita, no Brasil e no mundo. Gente fazendo previsões. Olha, se tem uma coisa que hoje as pessoas estão buscando muito, é quem quer acertar, ou quem, na verdade, está fazendo previsões no futuro. Vira o ano, começa, né? Principalmente ano de eleição. O presidente vai ser fulano de tal, o ganhador da Copa vai ser não sei quem. E aí começa a falar ali, né? As coisas que vão acontecer no mundo. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você. Existem revelações ou coisas que as pessoas fazem por aí, que é o óbvio. Como me disse meu amigo, falou comigo, que disse que não acredita nas profecias que muitos fazem por aí. Ele disse, eu creio na palavra, mas por quê? Porque tem pessoas que falam assim, eu estou vendo que Satanás está cercando a tua vida. Claro que está. Esses dias eu assisti um vídeo no YouTube, onde um cantor, aí, né, quer dizer, um profeta, na verdade, falou ali uma coisa a respeito daquela cantora, Maria Marçal, e ele falava, né, que nesse caso, o que aconteceria com ela era que o mesmo espírito que rondava um outro cantor que se desviou do Evangelho estava rondando a vida daquela cantora. Aí eu falei, peraí, esse cara, ao invés de orar por essa menina, de pedir a Deus pela misericórdia pela vida dela, vem e joga na rede social uma mensagem dessa, e a mãe da menina deu uma repreensão nele, e a menina estava chorando no vídeo, falando, para com isso e tal. Ele estava revelando o óbvio. Ele estava falando uma coisa que é claro que está acontecendo, que Satanás nos cerca dia e noite. Então, amigos, a gente não adianta a gente acreditar numa coisa que alguém está revelando, que é óbvio para você. Agora, se é uma revelação que é tipo assim, se é uma profecia que vem de Deus, de algo que Deus ele está falando para você, que ninguém sabe, que Deus está ali trazendo à tona, aí é diferente. E eu gostaria de só alertar uma coisa também. Deus não expõe as pessoas ao ridículo. Como eu vi outro dia num vídeo também, uma líder, uma profetisa, aí, né, numa determinada denominação, no púlpito falando, olha, pastor, desce, está em pecado. Deus está falando que está em pecado. E uma crise criada no culto ali. Irmãos, eu não estou fazendo críticas a nenhum outro líder de nenhuma outra denominação, eu estou só fazendo aqui algumas ponderações que que Deus não revela os pecados dos outros em público, para dizer assim, você está em pecado, você precisa ser arrependido. Não, Deus, Ele traz a revelação através da palavra, e Ele quer que quando nós assim tenhamos uma revelação dele, aquele profeta verdadeiro, traga a mensagem bíblica. Fale para a pessoa a mensagem do Evangelho, ali no sentido, o Senhor me revelou isso, o Senhor me mostrou isso em sonho, o Senhor me mostrou isso e tal, mas a mensagem está confirmando aqui, na Bíblia, o sonho que eu tive. Vocês entendem? Então, o profeta verdadeiro, ele tem suas profecias e elas se cumprem. E eu vou dar um exemplo. Existem profecias condicionais na Bíblia. E que profecias condicionais são essas? São profecias de acordo com o livro de Jeremias,
de acordo aí com o livro de Isaías, né? Que Deus falou assim, olha, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu não permitirei que venha o rei da Babilônia para levar vocês para o cativeiro. Mas se não nos converteres, sereis devorados à espada. Vocês vão para o cativeiro. E aí então, o Senhor está botando um si. Ó, se vos converteres, eu farei isso. Se não vos converteres, eu não farei. Então, isso é uma profecia condicional. Agora, na Bíblia existem profecias que são incondicionais também. E que profecias são profecias incondicionais? A besta que sobe do mar, no livro de Apocalipse, é a descida da cidade santa. Nós temos a profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas, a profecia lá do capítulo 2, né? Então, enfim, várias profecias condicionais e incondicionais também. Agora, Ellen White fez profecias, fez ao longo do seu ministério, que se cumpriram com incrível exatidão. Suas profecias sobre a Guerra Civil Americana, ocorrida no ano de 1861 e 1865, são um dos exemplos mais impressionantes. Em janeiro de 1861, 3 meses antes do conflito começar, ela teve uma visão da guerra civil e falou brevemente sobre os terrores que estavam por vir. Naquele momento, pouquíssimas pessoas dos Estados Unidos previam uma guerra civil que estava de fato para acontecer, mas aconteceu. E aí vieram-se outras profecias também, né? Fora os sonhos também que Deus deu e falou com ela também. Então, o outro exemplo de visão que Ellen White teve foi em 24 de março de 1849, sobre as batidas misteriosas na casa da família Fox, em Nova York. E ela relatou que as batidas eram obras de quem? De Satanás. Satanás estava ali trabalhando e se tornariam, e que fenômenos semelhantes se tornariam mais comuns e revestidos de roupagens religiosas. Quando observamos o espiritismo atual, podemos constatar quão exatas foram suas previsões. Mas a que batidas se refere? Ao movimento que existia ali na casa daquela família, né? E ali, e de fato, ela falou, isso vai se tornar mais comum daqui para frente. E de fato foi o que aconteceu. Nosso texto do quarto item, esse é o terceiro, né? Agora o quarto item está no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João. Vocês já falaram, mas vamos ler. Vamos ler que é bom, né? É assim que eu falo lá na classe, com a irmã Rita, com a irmã Elisete. A gente sabe, já sabe, mas vamos deixar a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar aqui, né? Vamos ver 1 João capítulo 4, versos 1 a 3. E a gente vai tirar essa última conclusão a respeito do profeta verdadeiro. Todos encontraram? Amém. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes fazer o quê? Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que ele vem e presentemente já está no mundo. Outro dia eu conversei com um cidadão aqui na cidade,
Ele dizia assim, ó, Jesus Cristo andou aqui na terra, ele viveu e morreu, mas ele subiu e subiu em espírito. Olha a conversa do cara. Aí eu falei, rapaz, ele subiu em carne e osso. Não, subiu em espírito. Aí começou aquela conversa, né? De que Jesus lá no céu está em espírito e que nós estamos errados, que nós acreditamos que ele está em carne, mas que isso não é verdade. Eu falei, rapaz, não é bem assim. Aí chegou um determinado momento que a conversa estava ficando tão quente que passou uma pessoa falando assim, tem uma pessoa me esperando lá em tal lugar. Eu falei, graças a Deus, vou sair dessa conversa agora. Porque o cara estava demais. Mas é negar o Espírito, é negar a Jesus Cristo como humano, é você ter o Espírito do Anticristo. E tem pessoas aí que são falsos profetas que negam o Senhor Jesus como ser humano. Acreditam que Jesus ressuscitou em espírito e que ele apareceu em espírito e que ele foi para o céu em espírito. Mas me diga, e a aparição para Tomé? Foi como? Toca aqui nas minhas mãos, veja que não é um espírito, aqui é carne e osso. E os anjos que falaram ali, os varões que falaram, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como foi que Jesus subiu? De forma corpórea, visível e literal. Ele está lá no céu hoje dessa maneira. E a mesma Ellen White, ela confessa uma coisa sobre Jesus Cristo. Tem uma frase dela que é bem interessante, que ela diz que por sua natureza humana, Cristo nos liga a Deus, e por sua natureza divina, ele liga a Deus ao homem. Jesus é o único ser na terra que tem duas naturezas, uma natureza divina e outra natureza humana. E negar uma natureza de Jesus e ficar só com a outra, não tem como. Amigos, é difícil você entender essa questão da morte, do sepultamento de Jesus, porque só na eternidade você vai entender como foi o fato de que Jesus sendo Deus morreu. Será? Aí muita gente fica aí, mas Jesus não é Deus, porque se fosse Deus ele não tinha morrido. Mas a gente não pode ficar especulando, a gente só tem que acreditar. E tem muitas pessoas que são falsos profetas, que estão negando o Senhor Jesus Cristo, e inclusive nos cultos também das igrejas, existem pessoas que não negam a Jesus, mas que querem se colocar no lugar de Jesus. E o que é isso? Perdoar pecados, ali fazer coisas, receber adoração. Tudo isso é o espírito do anticristo. Então, o verdadeiro profeta confessa Jesus Cristo como Salvador. Existe um pensamento que foi escrito no Desejo de Todas as Nações, que é um pensamento bem interessante, que diz assim: filhinhos, conheço vossas dores, suportei vossas dificuldades e enfrentei vossas tentações. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiados profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Ainda que a vossa dor não encontre em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. É um trecho do Desejo de Todas as Nações, como se fosse Cristo falando para mim e para você. Agora, o próprio Espírito Santo testifica para nós hoje o seguinte: que nós, como igreja adventista, cremos que Jesus é Deus. Cremos que o próprio Espírito de profecia, que foi dado a revelação divina, testifica que Jesus é Deus. E são vários livros. Vida de Jesus, o Desejo de Todas as Nações, o História da Redenção e outros livros, até livros que falam do Antigo Testamento, também trazem o testemunho de que
em poder ir a Jesus exatamente como estamos e lançar-nos sobre o seu amor. Não temos nenhuma esperança a não ser em Jesus. Só Ele pode nos alcançar com sua mão para nos erguer das profundezas do desânimo e da desesperança. É isso que Jesus quer fazer com você hoje. Amém. É isso que Jesus quer fazer hoje na sua vida. Agora você só precisa confessar a Jesus como seu Salvador. Amém, Jesus. E você deve sair daqui hoje dessa maneira, confessando a Cristo como Salvador pessoal e reconhecendo que este povo é o povo de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Hoje nós analisamos o dom profético, né? E testando aí os profetas, confirmando primeiro a revelação, aí, né, a vida das Escrituras, nada fora das Escrituras, mas tudo voltado a ela. Segundo, os frutos, né, que ali trazem, no sentido, esses frutos são o trabalho daquele profeta, o que ele faz para alcançar pessoas, e aí então os frutos são ali algo que é muito importante nós analisarmos. O cumprimento das profecias, que é bem assim importante nós analisarmos também, desde os profetas da Bíblia, nós temos isso aí, né? Como também os profetas que não são bíblicos, e também confessar a Cristo como Salvador. Confessando a Cristo como Salvador, como homem. É importante dizer uma coisa para você. No fim dos tempos, haveria muitos falsos profetas com enganos sutis, que, se possível, enganam até os eleitos de Deus. Por isso, Deus não deixou sua igreja, o seu povo, sem as advertências, para não cairmos nas ciladas do engano. Hoje o Senhor quer que a luz da verdade ilumine a sua cabeça, ilumine a sua vida. Amém. Então, que o Senhor Jesus hoje ilumine você, e você pare, reflita e reconheça a Cristo como um Salvador pessoal. Que você saia daqui hoje reconhecendo que o Senhor chamou você para fazer parte do seu povo. E acima de tudo, você esteja se preparando para a eternidade. Esses dias eu conversei com um jovem, e um jovem, pense num jovem desacreditado, uma pessoa que passa a lição da escola sabatina, uma pessoa que está na igreja e prega, mas olha, ele dizia para mim assim: olha, eu estou desempregado, eu vou sair da igreja adventista. Eu falei: não, faça isso não. Por quê? Porque eu não consigo arrumar um trabalho em função do sábado e tal. Aí, a gente conversando ali, eu falei: não faça isso não, rapaz. Isso foi pelas redes sociais, certo? Foi conversando pelo Messenger, pelo WhatsApp também. Aí então, ele falou uma outra coisa: eu não consigo arrumar uma namorada. Olha o desespero do cara, aumentou mais ainda. Aí eu falei: rapaz, não seja por isso, confie no Senhor. E eu ainda disse para ele: ó, eu também estou na mesma situação que você. Nós dois especuladores no mesmo barco, mas nós só temos uma coisa. Nós só temos uma coisa. Fique triste, não, Jeremias. Tem mais pessoas na mesma situação que você. Isso. Eu falei: ó, eu e você nós estamos nadando no mesmo barco, meu amigo. Mas nós só temos uma coisa: nós temos que confiar no Senhor. Ah, mas como é que você fala em Deus numa situação dessa? Aí eu contei uma situação para ele. Eu falei: não, a minha situação é essa aqui. Minha mãe morreu,
é isso e tal. E aí eu falei, ele falou, mas como é que você está desse jeito e você ainda fala em Deus e você está aí fazendo essas coisas? Eu falei, ó, independentemente das provações, se Deus ele permitiu que eu passasse pelas provações como eu tenho passado até hoje, é porque Ele, em algum momento, vai me dar a vitória. Eu creio que Ele já me deu, mas Ele está preparando algo muito melhor para mim. E eu não posso me desesperar, porque vontade de querer sair, de dizer, ó, vai pro mundo, vai curtir vai lá adiante tem tantas mulheres para você. Acontece de ter esses pensamentos, como de fato está acontecendo, meu amigo. Mas eu disse, meu amigo, confie no Senhor. E eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque a gente precisa confiar em Deus. A gente desconfia de Deus todos os dias da nossa vida, muitas vezes. E como término desse sermão, nós falamos que precisamos testar os profetas, provar os profetas. Mas eu quero também desafiar esta igreja a fazer uma prova com Deus, porque eu não sei como é que está o teu coração, a tua vida. Talvez você esteja também na mesma situação que esse cara. Eu não vou sair da igreja por causa disso e daquilo. Não. O Senhor está dizendo para você o seguinte: para aí, confie em mim. Deixa eu guiar a tua vida, deixa eu conduzir. Deixa eu guiar a tua vida, deixa eu conduzir você. Deixa eu ser o teu Deus. Amém. Agora eu vou chamar Daniel para cantar um pouquinho, porque o apelo é esse: deixa eu ser o teu Deus na tua vida. Faça uma prova comigo, disse o Senhor, mas você só precisa confiar. Nós precisamos testar os profetas, precisamos vigiar, precisamos estar atentos para não sermos guiados pela cilada do inimigo. Mas a gente tem que sair daqui hoje com um compromisso feito. Porque o que adianta eu testar os profetas se eu não faço uma prova com Deus também na minha vida? Se eu estou aqui pensando, não, eu vou sair dessa igreja. Não, está tudo dando errado na minha vida. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo fazer nada prosperar na minha vida. O Senhor está de olho em você. Ele está apenas preparando algo melhor para você. E se hoje você confiar no Senhor e aceitar a Cristo como seu Salvador, algo de melhor vai acontecer na sua vida. E esse de melhor, sabe o que é? A primeira coisa, a paz no teu coração. Amém. Em segundo lugar, a bênção da vida eterna. Amém. E em terceiro lugar, o Senhor vai fazer com que a tua família seja uma família feliz. Amém. Daniel, venha convidar esse pessoal, a todos nós, a fazer uma prova com Deus. Daniel vai estar cantando aqui, mas agora essa prova não estou falando de dízimos e ofertas, inclui tudo, mas eu estou falando uma prova do coração, de falar assim: Senhor, eu quero sim provar os profetas, eu quero examinar as escrituras. Uma coisa que esse jovem falou para mim, que muitos jovens, muitos irmãos, infelizmente, estão fazendo pouco. Sabe o que é? Estudar as escrituras. Esse é o nosso problema. Mas enquanto o irmão Daniel estiver cantando, vamos orar a Deus, vamos confiar no Senhor, vamos estar entregando a nossa vida a Ele. Então, Deus, Ele está
está chamando você nesse momento? Vai sobre o monte, foi a ordem dada a Arão. Mas dessa vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Seu altar, vai sobre o monte, foi a ordem para Jesus. Olha Calvário, sofre a dura morte numa cruz, tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Eu tudo em seu altar, resposte meu coração. Eu descobri, sou honrado ainda mais, se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir. Amém. Louvado seja Deus, o Senhor domine a nossa vida e que nós possamos ter essa entrega ao Senhor Jesus. Senhor Deus, nós terminamos aqui hoje esse culto, esse sermão, com
um desafio de fazer uma prova ao Senhor, fazer um teste, não só assim, é algo que nós queremos que de fato o Senhor faça, mas que o Senhor trabalhe na nossa vida. Porque convivos, os profetas verdadeiros são aqueles que testificam a respeito do Senhor Jesus na sua palavra. Mas o Senhor tem se manifestado a respeito da tua palavra e tem feito, levantado profetas ao longo da história da humanidade. Senhor, continua conduzindo o teu povo. Amém. E assim, nos ilumina, nos guia e nos ajuda a sermos guiados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor continue conosco. E aí, Deus abençoe. E aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.